Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Faz a Conta da FEComércio RS. Hoje vamos conversar sobre o Imposto de Renda 2021. Ainda com dúvidas de como fazer a declaração deste ano? O que temos de novidade? Vale destacar que os critérios de obrigatoriedade para declarar não mudaram do ano passado para cá. E para esclarecer as principais dúvidas em relação ao imposto de renda, o assessor tributário da FEComércio RS, Moisés Mendes, conversou com o auditor fiscal da Receita Federal, Ademir Gomes de Oliveira, e com o vice-presidente de finanças do SESCOM RS, Flávio Ribeiro. Ouça agora os especialistas no assunto. Vou apresentar hoje, então, aqui, estamos recebendo duas ilustres presenças. Vamos esclarecer um pouco mais as dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do seu Ademir Gomes de Oliveira, ele que é auditor fiscal da Receita Federal, lotado aqui em Porto Alegre. Ademir, muito obrigado pela sua presença. E quero agradecer também ao Flávio Duarte Ribeiro Júnior, ele que é vice-presidente de finanças do SESCOM RS, é formado pela PUC e tem pós-graduação também na PUC. Flávio, muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Senhor Ademir, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o que mudou uma declaração do ano passado para desse ano? O que as pessoas que vão declarar precisam ficar mais atentas? Moisés, primeiro quero agradecer a oportunidade da Receita participar desse podcast, porque é interessante nós levarmos informações necessárias ao contribuinte para a elaboração melhor possível, mais correta possível, da sua declaração do imposto de renda. Essa declaração do exercício 2021, ano calendário 2020, ele traz, já no PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, quando ele abre, já vem uma tela dando as informações que tem as novidades, vamos dizer assim, desse ano. São 9 ao todo. Então, eu citaria duas, que para mim não é que é importante, mas é que vai, em tese, trazer mais dúvidas, que é aquela a devolução do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, a gente sabe que durante o ano de 2020 foi proporcionado a determinadas pessoas, e teve outras pessoas que, de uma forma não devida, se aproveitaram e retiraram esse auxílio emergencial. Então, junto com o Ministério da Cidadania, ela demandou junto à Receita, pela nossa estrutura, e de fato a gente tem uma boa estrutura, de darmos uma oportunidade ao contribuinte que recebeu, vamos chamar assim, indevidamente esse auxílio, fazer a sua devolução. Então, essa é uma novidade para essa declaração, é essa possibilidade do contribuinte fazer a devolução. Lógica que tu citasse no início ali, aquele que recebeu mais de 22.847 de valor tributável e tenha recebido um auxílio de uma forma indevida, certo? Ele vai ter que declarar, porque depois ele cai nas outras normais que tem. Tu mesmo citasse ali 40 mil assim, de regimento isento tributário, 300 mil de bens e direitos que tenha no seu patrimônio. E outra que eu chamaria atenção também é uma novidade sim, diferente, que em tese deve vir só esse ano, e espero que não venha o ano que vem, apesar que já está aí novamente o governo querendo fazer mais um ajuste, que é o benefício emergencial de preservação do emprego, certo? Da renda, que é o bem aquele. Então também tem algumas dúvidas ali como é que o contribuinte declara. Então isso também é uma novidade para essa declaração de 2021. E as demais são normal, aquela parcela. Tem uma que chama atenção, que o contribuinte não se sentia, não sabia nem como proceder, e agora está no automático. Contribuinte que recebe duas fontes pagadoras diferentes e tem mais de 65 anos, recebe como aposentadoria ou pensão. Então ele tem ou duas pensões, ou ele recebe às vezes duas pensões, uma pensão e uma aposentadoria, ou duas aposentadorias, vamos ao caso. Mas a pensão e a aposentadoria. Então, ele é viúva, tem o rendimento delas próprio que ela recebe como aposentadoria e a viuvez a pensão. Então, se ela tem mais de 65 anos anteriores, ela tinha duas isenções
a mais, sabe que quem recebe pensão, quem recebe aposentadoria e tem mais de 65 anos, ele tem uma benesse de isenção, que é o limite de 1.913, um quebrado ali, por mês. Então, o que acontecia antes? O contribuinte ele tinha essas duas e ele ganhava, às vezes sem querer, ele não tinha conhecimento disso, que ele ganhava aquelas duas isenções e a declaração estava errada. Ele poderia cair malha, poderia, enfim. E agora não, agora o sistema, ele automaticamente ele informa esses dois valores e ele já traz na fonte pagadora, uma delas, eu não sei nem precisar qual delas, mas ele traz para a fonte pagadora a diferença dessa isenção que ele ganhou, a maior, vamos dizer, de 1.903 de uma das partes. Então isso ele não se preocupa mais, a Receita fica mais tranquila também, ele vai ter uma tributação mais correta, como se diz. E aí, como eu digo, aquele informe do e-mail, do número de telefone, já tinha, tudo isso é optativo, né? Não é obrigatório. A informação de criptoativos também, isso é uma novidade que o ano passado não tinha, e como está cada vez mais se ocorrendo essa aplicação, vamos dizer, em ativos dessa natureza, também se criou em três códigos diferentes desses tipos de criptoativos que tem, certo? Então, são esses. Quando ele abre, ele vai ver ali, mas os dois importantes que eu queria chamar a atenção é o benefício emergencial e o auxílio emergencial recebido pelas pessoas. Boa tarde. Então, aqui quem fala é o Flávio. Eu quero agradecer ao Moisés, em nome da FEComércio, a participação e dizer ao senhor Ademir, que é nosso superintendente da Receita, que esse trabalho, eu sei que ele é um dos líderes dessa campanha que a Receita vem ao longo dos anos, desmistificando a declaração de renda e trazendo novidades, explicando para o contribuinte o quão importante é preencher e trazer à luz dela todas as informações. Isso nos torna mais participativos enquanto cidadão na participação que a gente tem, no quinhão que a gente contribui dos nossos rendimentos. Mas, então, para trazer essa mesma questão que a gente percebe nos colegas contadores aí que vêm atendendo essa demanda de imposto de renda, esse destaque é bem importante, que o auxílio esse que aconteceu por conta da pandemia, por ele ser, acredito eu, que por ser do Ministério da Cidadania, ele é um rendimento tributável, então ele tem que ser destacado lá em rendimento tributado, ele não é um rendimento isento. Acho que isso é importante porque vai somar com algum outro rendimento, por exemplo, ele teve o auxílio e teve uma redução na jornada de trabalho também, teve aí 2, 3 medidas provisórias que contemplaram deram a faculdade de fazer a suspensão ou redução. Então, isso é importante, que esse auxílio seja lançado em rendimento recebido de pessoa jurídica, lá por ser do Ministério da Cidadania. Perfeito, muito obrigado. Flávio, vou passar a bola contigo e aproveitar que tu complementaste. Eu queria te questionar sobre questões de pessoas que têm investimento na bolsa em criptomoedas, até aproveitando o gancho que o seu Ademir falou ali. Como é que funciona a declaração? É necessário declarar ou não? Eu acho bem oportuno, Moisés, porque está na mídia isso, muitas pessoas com a questão dos juros baixos saíram da renda fixa e começaram a migrar para a renda variável. E muita gente começou a fazer aplicação na Bolsa, né, a tão famosa B3 aí, também teve aplicações em criptomoedas. A gente vê muita gente migrando para corretoras nesse sentido. Então, independente do valor que a pessoa recebe, pode ser até uma pessoa que tenha mesada, por exemplo, um jovem lá de seus 17 anos e que quer aplicar na Bolsa, 18 anos, pode aplicar. Então, esse tem que ser obrigado lá, tá? Até para a turma que gosta de acompanhar isso, tem o Perguntas e Respostas da Receita, praticamente a nossa Bíblia aí do Imposto de Renda. Ali tem todas as informações necessárias, mas sim, ele é obrigado. Tem um código específico para criptomoeda lá na declaração de bens e direito,
é o código 82, e a gente tem que ali, o contribuinte tem que descrever a quantidade, por exemplo, bolsa de valores, o preço médio. Por isso a importância de quem aplica e quem faz o chamado swing trade, que é comprar num dia, espera 2, 3, 4, 5, sei lá, um mês para vender e acaba vendendo, ou o day trade, que é aquele que compra e vende dentro do mesmo dia. Esses dois, ou pode até comprar e deixar por um longo prazo, mas tem que ter o cuidado de lançar sempre o preço médio ali. Então, o controle das notas de compra e venda, as notas de corretagem, como o pessoal fala, ele tem que ser, eu recomendo aí que seja quase que diário, se sempre tu faz diário, ou na medida que tu vai fazendo. Então, resumindo, é obrigatório, tem um campo específico na declaração de bens e direitos, se tem juros de capital próprio, se tem rendimentos de dividendos, por exemplo, quem compra fundos de ações, tem que ser lançado no campo lá de rendimentos isentos. É um pouquinho mais trabalhosa a declaração de quem faz, mas é perfeitamente possível de fazer. O contribuinte que quiser se aventurar e tentar fazer a sua própria declaração é tranquilo. As corretoras hoje em dia também dão muito material sobre isso. Senhor Ademir, então vou passar a bola para o senhor agora. Com relação a pessoas que forem isentas e não vierem a declarar, não virem a declarar, o que pode acontecer? Tem algum tipo de punição ou tem algum tipo de obrigatoriedade? Se ela não for isenta. Não, se ela não for isenta, perfeito. Se ela não for isenta, já está em tese. A obrigatoriedade já foi dita aqui no início da nossa conversa. A gente recebeu menos de 28 mil reais, vamos arredondando, 28 mil. Não tem 300 mil de patrimônio, não tem 40 mil de rendimentos isentos, não aplicou na bolsa, não é a primeira vez, não está entrando no país aqui como residente, enfim, a rural acima de 142 mil, aquelas informações que obrigam a declarar. Se ele não se enquadrou em nenhuma daquelas, tranquilo que não estaria. Mas como ele diz que eu não sou isento, é uma pergunta do contribuinte, eu não sou isento. Ele está obrigado a declarar. Vamos assim, criar uma situação que ele vai ter uma isenção e é obrigado a declarar. Obrigado que eu digo, se ele quiser também. Eu tenho emprego 3 meses no ano, certo? Eu entrei no emprego, estava desempregado, não estou nenhuma em outra condição, né? Não tenho os 300 mil, não tenho os 40 mil, enfim. Não apliquei na bolsa. Eu tenho 3 meses de trabalho. Outubro, novembro, dezembro de 2020. Estou ganhando quanto ali? 5 mil. Vamos botar um pouquinho mais. Quando a gente vai botar 7 mil reais por mês. Em 3 meses ele ganhou 21 mil. Com certeza, quando ele recebe 7 mil, ele tem fonte nisso aqui. Certo? Quando ele soma total 21 mil, em tese ele não está obrigado a declarar. Não está obrigado a declarar, que é 28 mil. Mas qual é o interesse dele? Ele vai verificar com certeza, porque o ano, a tabela total no final que ele o sistema vai calcular é anual. Então ele vai chegar e vai ter um imposto zero, vai ter isenção, com certeza, que vai ficar menos de 22 mil, ainda tirando os 20%, se ele for lá na simplificada. Enfim, ele tem todas as formas de ser isento, mas ele tem uma restituição. E eu acho que hoje ninguém, como se diz brincando, né, queima dinheiro. Então ele vai lá, vai ser não obrigado a declarar, mas pela situação vai declarar. Então, mesmo ele isento, ele estaria com interesse e oportunidade de fazer a declaração para recuperar aquela fonte. Agora, ele não sendo isento, teria que ver essa isenção até que ponto vai, porque se tu pegares 30 mil reais, certo? 30 mil reais ele é obrigado a declarar, se tu aplicar no simplificado 20%, que tu podes, né? 20% dá 6 mil, aí vai cair para 24 mil, dependendo da tabela que vai calcular, tu mais uma despesa daqui, ou no caso não teria despesa, que é o simplificado, tu estaria ficando isento também de
de pagar imposto, mas obrigado a declarar está. Então, ele, de qualquer forma, ele tem que observar quais são as regras que o obrigam. Por quê? Acho que mais adiante a gente vai ter uma pergunta aqui, até vou deixar para o Moisés fazer, e terá uma multa, né? Então depois a gente vai discutir sobre essa parte da multa. Flávio, vou te passar uma pergunta aqui que é bem, acho que uma das principais curiosidades de quem declara. Como é que eu posso saber se eu vou ter que pagar imposto ou se eu vou ser restituído pelo imposto? Como é que eu tenho esse conhecimento? Eu até vou pegar o gancho aqui da fala do Ademir. Não tem saída, na minha percepção, que não juntar os teus ganhos e os rendimentos e fazer a declaração de renda. Hoje em dia está tão fácil, a Receita tem a pré-preenchida, a gente pode falar um pouco depois, tem a online. Eu acho que se a pessoa disser que não tem tempo para olhar isso, ela tem que rever os seus tempos, né? Porque ela tem que rever que isso é importante, é um dever do cidadão e daqui a pouco ela está perdendo dinheiro. E se ela não está perdendo dinheiro, se ela tem que pagar, ela não fazendo isso vai cair na malha fina. Hoje em dia tem aí uma infinidade, dá para dizer aí uma dezena de declarações que são entregues por bancos, imobiliárias, cartórios de registros, e que isso fica disponível para a Receita Federal. Então, a melhor forma para a pessoa saber se ela tem que pagar ou ela tem que restituir é fazer a declaração dela, sentar, gastar o seu tempo necessário, aí não gasta mais que 30... Se a pessoa tem esse tipo de dúvida, ela não gasta mais que 30 minutos para fazer, porque quem sabe que tem, aí já leva um pouco mais para executar, mas é só ver também, por exemplo, se ela teve numa rescisão de contrato, se teve algum imposto retido, se ela teve no seu salário um acúmulo de rendimentos tributados, vai aparecer lá um imposto de renda retido, ali já é um bom sinal. Não sei se o Ademir, que é o nosso mestre aqui, vamos dizer assim, mais experiente nesse assunto, pode complementar, porque essa pergunta é bastante pertinente. Eu diria, né, Flávio, o seguinte, como tu acaba de dizer, foi bem objetivo, ele pega o PGD e joga todas as informações dele. Em tese, não sei qual seria o volume de informações que ele teria, e o próprio sistema vai dizendo para ele, vai calculando pelo simplificado ou pelo completo, como a gente chama, que com base nas, como é que se diz, as deduções legais, e o sistema vai dizendo para ele, tu tem a restituir, tu tem a pagar, tu tem a restituir ou a pagar. E está informando para ele ali, nas duas formas de declarar. Então ele vai chegar, eu tenho situações de conhecidos assim, é zero. Ele não tem nada a pagar nem a restituir. Mas ele é obrigado a pagar, a declarar. Porque ele tem lá 300 mil, ele tem um apartamento de 500, 600 mil, ele tem, enfim, um rendimento isento não tributável acima de 40 mil. Então, o que vai mostrar para ele se ele tem imposto a pagar ou a restituir é fazendo o PGD. E essa dica tu já deu uma que força ele ir preencher o PGD. Qualquer documento dele que ele tenha informação de imposto retido na fonte, já meu cidadão vai lá e faz o PGD. Com certeza tu vai ter ou a restituir ou a pagar, de uma forma, a não ser, esse exemplo que eu dei de 3 meses, ele vai ter só a restituir. Agora, se for durante todo o ano, poderá ter a restituir ou a pagar, conforme a situação dele. No final das contas, o programa é um amigo, é um aliado, né? Ele que vai te dar o caminho das pedras. Sem dúvida. Bom, passando então para os gastos que a gente tem durante o ano, né? Muita gente pergunta o que a gente pode abater do imposto de renda, né? Primeiro, eu lhe pergunto quais são os gastos que a gente normalmente tem na nossa rotina, assim, que a gente pode fazer esse abatimento. Vamos dizer assim, depende do profissional, né? Do declarante. Então, vamos pegar o mortal, normal, nós, assalariados, certo? Então, o assalariado que recebe um serviço público ou de uma empresa de iniciativa privada, ele vai fazer essa declaração. O que ele vai poder deduzir na sua declaração?
parte do que já foi, às vezes, foi deduzido lá pela fonte pagadora. Mas vamos pegar na declaração dele. A fonte pagadora informa os rendimentos que ele recebeu, fonte, e ali tem a previdência oficial. Já é um valor que ele pode deduzir. Aí ele foi ao médico, um recibo médico, ou uma clínica médica, aí é uma nota fiscal de serviço. Aquilo ele pode deduzir. Aí ele vai, ele mesmo, né? Ele está cursando a faculdade, está fazendo um curso de formação dele. Não é qualquer curso. Língua, por exemplo, não tem previsão de dedução. Ele vai lá, deduz como instrução. Claro, tem o seu limite, 3.000 e tantos quebrado lá, que ele vai ter. O próprio PGD se ele colocou a mais, o PGD já diz para ele que não. Então, a despesa que já vem junto na fonte, e também pode, que não seria a dedução com base dos dependentes. Ou a esposa, ou os filhos, aí teria algumas regras ali, né? Pais, irmãos, filho, 21 anos, se está cursando até 24, enfim, tem outras regras que ele tem que obedecer. Então, eu diria plano de saúde é muito forte, plano de saúde ele pode deduzir. E aí, se ele for agora um autônomo, vamos dizer, um dentista, um médico, um advogado, enfim, vamos pegar um autônomo, ele tem o chamado livro caixa. Você entende? O livro caixa, separado dele ali, ele tem a previdência dele, mas o maior número de concentração de valores a ser dedutivo é no livro caixa. Então, se ele é um dentista, vamos pegar, o que o dentista faz? Ele tem que comprar material para obturar o dente, ele tem que comprar um aparelho para facilitar o trabalho dele, ele tem a luz. Vê que nós aqui, o mortal que eu chamei no início, o assalariado, a luz não. Então ele pode deduzir a luz, telefone, condomínio, o empregado, se ele tiver uma secretária, ele fez uma limpeza no consultório dele, gastou lá com a limpeza, pagou a senhora da limpeza. Todas essas despesas incorridas para obtenção dos seus rendimentos, elas são dedutíveis. Então, depende do enfoque, a gente teria esse tipo de despesa, de custo, enfim, que nome se dê, incorridos que ele pode deduzir. Então, às vezes, tem casos mais específicos. Eu aproveito ali que o Flávio comentou ali, citou o perguntão. Então, no site da Receita existe o perguntão, tem quase 1.000 perguntas e respostas, que ali é um local muito fértil para que o contribuinte tire as suas dúvidas. Depois a Receita tem o chat, a Receita tem o Fale Conosco, a Receita ali, eu acho que no site dela, se não for ali, as unidades nossas, procura um atendimento via telefônico. Temos uma central de atendimento que o contribuinte pode se dirigir. Hoje nós não recomendamos muito isso, por causa da pandemia, certo? Hoje a nossa recomendação é que o contribuinte utilize muito, muito, muito a parte virtual aí, que é o chat, que é o Fale Conosco, e tem até o link aí dos nossos caminhos, outros que a Receita tem para atendê-lo. Então, a despesa é... Agora, se tu perguntar para mim, o mortal, como nós aqui, podemos... A gasolina, a empregada doméstica. A empregada doméstica pode, não, Flávio? A empregada doméstica pode aquilo que a previdência dela. Aí o Moisés já ficou assim, alegre, né? Não, a previdência dela. Não, mas o salário dela. Uma coisa que me perguntam assim com uma certa frequência é a questão com remédio, né, com medicamentos. Então a pessoa foi lá, foi no médico, pagou consulta, pegou o recibo, bom, esse a gente pode abater. Mas e os remédios que ele prescreveu? Esses aí não, né? Esses aí não entrariam, não poderiam ser contabilizados como dedutíveis do imposto de renda. Não. Mas não, aqui, só se ele estiver, por exemplo, hospitalizado, que a gente não quer que ninguém fique hospitalizado. Né? Então... Isso, exatamente. É bom quando o Flávio fala isso aí, porque várias coisas têm aquela ressalva. Se ele estando assim, é a mesma coisa um fisioterapeuta, né? Se tu pegar um fisioterapeuta, o médico recomenda fazer pilates, fazer uma massagem, fazer um engano, isso não está incluído.
Agora, tu lá no hospital que precisar de um atendimento desse aí ele entra na dedução. Vai entrar, bem dizer, na despesa geral que a entidade vai dar. Eu tenho, assim, às vezes, dificuldade, porque quem é que não tem plano de saúde hoje, né? Pouca gente não tem plano de saúde que tem essa... Verdade. Mas a vacina, vamos pegar a vacina. Se ela é cobrada, ela vai ser por uma clínica, né? Então, isso aí às vezes tem dúvida. Eu quero ser pela clínica, é um atendimento médico, né? Um outro caso que não é muito, para mim, assim, eu não vejo muita gente procurando, mas o plano gerador de benefício, o PGBL, que seria a Previdência Privada, né, tem gente que usa, o que eu mais vejo é o VGBL. Esse aí, o imposto de renda só vai ser descontado, ele é descontado ao final, lá quando a pessoa resgata. Mas o PGBL, ele já vem o imposto de renda. Então, esse é um outro gasto que a gente pode abater. Só tem que ter o cuidado para fazer o certo, né? Não vai, daqui a pouco, lançar o VGBL como dedutível, porque esse não é. Isso. PGBL. Isso tem tranquilidade, né, Flávio? A instituição que faz esse tipo, vamos chamar de aplicação, outros chamam isso aí de previdência privada, particular, né? Privada, como se diz. Então, isso aí ele é bem orientado, o PG e o VG, certo? Então, até eu deixo na mão da instituição orientar a pessoa que faz essa aplicação, porque daqui a pouco eu falo uma coisa aqui, ele não entendeu bem, e vai dizer que eu falei diferente, ou o próprio Flávio tem falado diferente. Então, a instituição que vai orientá-lo, porque tem as benesses, né? Então, tem inclusive, a tributação progressiva, que começa com 35%, conforme o tempo, vai. Se tu ficares 10 anos, baixa para 10%. Então, por isso que eu não gosto de comentar muito sobre esse tipo de tributação, porque o contribuinte pode entender mal. Então, a instituição onde ele vai aplicar, que eles têm muito conhecimento sobre isso, eles vão explicar direitinho como é que deve ser feito a sua declaração desses valores. Perfeito, Ademir. Muito obrigado. Claro, eu vou aproveitar o comentário aí do seu Ademir sobre dependentes, né? Ele já deu uma pincelada em quem são os principais inclusos como dependentes. Eu lhe pergunto, no caso de eu e a minha cônjuge, o meu cônjuge, a gente dividir as despesas. Como é que funciona a declaração dessas despesas? A gente faz uma só e eu declaro ela como dependente, ou a gente faz cada uma a sua? Como é que funciona mais ou menos isso? Bom, eu vou te dizer assim, essa é uma outra pergunta bastante ampla, porque tem que avaliar se é necessário, se vale a pena, se é vantajoso por questão de pagar menos imposto, a soma das duas rendas, ou se a gente tem que fazer separadas, as declarações separadas. Até tem um campo da declaração que a gente informa o CPF do cônjuge, né? Mas o procedimento que eu vejo assim como o mais adequado é cada um faz a sua para fazer uma avaliação. A questão das despesas dedutíveis que a gente já falou, por exemplo, o dependente, que é um filho, uma escola do filho, quando é uma escola, uma pós-graduação, uma graduação, da pessoa vai ser na pessoa mesmo, no CPF de quem é o aluno. Mas do filho, a gente tem que escolher, não tem como a gente cortar isso, assim, né? Dividir. Eu até gostaria de ouvir um pouco o Ademir aí, que é o que tem mais propriedade nesse assunto aí da questão da visão da Receita Federal, mas cada um tem que lançar a sua despesa. Por exemplo, se tu é o responsável pelo filho lá na questão do colégio e pagar, por exemplo, um dentista, um ortodontista lá, que o jovem está usando aparelho, isso vai ficar onde? Essa é a responsabilidade de qual dos pais, né? E aí mantém naquele que está pagando realmente. Né? Não dá para deixar um pagar e aproveitar na outra declaração, que isso vai estar errado. Exatamente. Está correto, Flávio. É isso aí. Se ele for o dependente, não pode ser dividido, né? Ou ele é declarado numa declaração ou na declaração do outro, né? Isso é muito... Aí tem que ter uma orientação. Eu sempre chamo a atenção dessa classe, que é o contador, o escritório de contabilidade, que qualquer dúvida pertinente, ele contata um escritório de contabilidade, ele vai orientar pormenorizadamente, tu entende? Que às vezes aqui a gente não consegue esclarecer muito a miúde a dúvida do contribuinte.
Mas é isso aí que o Flávio disse. Dependente é um ou outro. E onde levou o dependente, ele leva as despesas com aquele dependente. É a escola, é o médico, é o plano de saúde, enfim. E aí a gente aproveita, né, o Moisés, para orientar o contribuinte, que eu considero um erro, não considero assim uma vontade do contribuinte de realizar, que às vezes ele tem um dependente que tem um estágio. Então ele está fazendo um estágio em qualquer privado ou pública e está lá recebendo R$500 por mês. Valor exíguo. Nem o pai sabe que ele está ganhando aquilo ali, nem sabe o que ele faz com aqueles 500. Então, chega no final do ano, 500 são R$6.000. Quem pagou, a fonte pagadora que pagou aquele estágio, está informando para a Receita que pagou para aquele CPF do aluno, do estagiário, R$6.000. E o pai ou a mãe que colocam ele como dependente, esquece de informar que colocou ele como dependente, mas esquece de informar o valor que ele recebeu. E isso causa um desgaste para o contribuinte, que ele cai em malha. Apesar, fazendo um parênteses, que se ele acompanhar o trabalho que está sendo realizado com a sua declaração, o processamento da sua declaração por nós da Receita, a Receita já aponta. Ele indo lá no site da Receita, verificando o extrato da declaração dele, ele já tem uma informação que tem uma irregularidade. E já aponta. O CPF tal tem 6.000 que não foi declarado. O que ele faz? Faz uma retificadora. Se ele pegou, aí outro detalhe que eu gosto de chamar a atenção também do contribuinte, por isso que é bom ele entregar o quanto antes a declaração dele, porque apontando essa irregularidade, nós estamos hoje dia 30 de março, até 30 de abril são um mês. Então se apontou essa irregularidade ali até 30 de abril, dia 15, dia 20 de abril, ele faz a retificação e consegue trocar o tipo de tributação dele. Se ele tinha feito pelo simplificado ou o completo, ele com aquela informação que ele está regularizando agora, eu estava pegando menos ou estava pagando mais, enfim, pegando menos restituição ou pagando mais, eu vou trocar de forma de tributação, vou para o simplificado ou, enfim, para o completo. Agora, se ele verificou isso após, ele entregou a declaração dele 28, 29 de abril, certo? Aí vai entrar em processamento, apresentou quando? Dia 2 de maio. Aí quando ele vai fazer a retificadora dele, só está apontando a Receita. Vou fazer a minha retificadora. Se eu tivesse, mais vantajoso seria para mim fazer sob tal modalidade. Aí ele não pode trocar mais. Passou o prazo da entrega da declaração, dia 30 de abril, após 30 de abril, qualquer retificadora que ele fizer terá que ser feito no mesmo tipo de declaração, ou simplificado ou completo, a sua retificadora. E até 30 ele pode trocar por um ou por outro. Então é bom a gente esclarecer que às vezes quando eu deixo para o dia 30 lá, eu sempre alerto, gente, vai faltar luz no teu prédio, vai dar problema no teu computador, vai dar, enfim, algum senão, aí de graça tu vai pagar uma multa por atraso da entrega. Não é conveniente por causa disso. E para mim um destaque é a questão de acompanhar o processamento da declaração. É tão simples e tão importante que é fundamental tanto quanto entregar a declaração, porque aí tu vê que não está em malha, e às vezes é um detalhe, porque até na fala do Moisés, ali na pergunta dele, por exemplo, a questão do aluguel, né? Então, marido e mulher, alguém paga o aluguel do seu apartamento lá, da sua residência. Mesmo que não possa abater no imposto de renda, existe previsão legal da informação desse pagamento do aluguel na declaração. Então, lá tem um campinho de pagamentos, o código, se eu não me engano, é 70, tem que informar que o valor do pagamento do aluguel. Isso não vai fazer diferença, no final das contas, no pagamento do imposto. Mas ele é uma prerrogativa legal que a gente é obrigado a lançar ali. Exatamente. Perfeito, gente. A gente já está se encaminhando para os minutos finais aí do nosso podcast. Eu vou ter que pular uma outra pergunta para a gente poder já ir para... Acho que é uma parte bem importante ali no final.
de quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na declaração do imposto de renda, Flávio? Bom, das que eu já percebi nas conversas entre colegas aí da área contábil, é deixar de declarar um bem. Então, às vezes a pessoa declara o apartamento, esquece de declarar um box, por exemplo, que são matrículas muitas vezes separadas. Esquecer fonte de renda. O exemplo clássico do Ademir, o filho, por exemplo, dependente, e esqueceu de lançar ali a bolsa de estudos do filho ou da filha. E o aluguel, quem recebe o aluguel tem um campo específico lá onde tem uma coluna de aluguel. Ali tem que ser o valor líquido. As pessoas às vezes lançam o bruto ali e ainda lançam o pagamento da comissão quando é feito a administração por uma imobiliária lá em pagamentos. Tem que ter um cuidado para lançar ali o valor líquido. Creio eu que das que eu imagino aí, mas vamos perguntar para o Ademir, que ele deve ter lá um cesto cheio de sugestões aí das mais, top mais erros aí. Não é tanto assim, Flávio, não é tanto. O que nós temos ainda complementando, e é bem isso que o Flávio apontou, né, esse tipo de erro, nós temos, não é um erro, pode ter erro, mas pode cair na malha despesas médicas, porque a Receita nós temos um parâmetro de despesa médica. O cara ganha 50 mil e tem 40 mil de despesa médica, com certeza ele fez uma operação grande lá, de fato ele tem 40 mil de despesa médica, mas ele vai cair em malha, que é um parâmetro que fere aqui a sensibilidade nossa, né? Pô, para aí, o cara ganha 50 mil e gastou 40 mil, vou ver se de fato procede. Aí ele cai em malha e o cidadão apresenta o recibo, tá aqui, ó, me operei, tal, de fato tive os 40 mil. Então, está regularizada. Então, despesa médica poderá também ter o erro dela, né? Vamos dizer assim. Eu diria até no erro de digitação. Por isso que a gente considera como é bom dar uma olhada com calma na elaboração da sua declaração, porque às vezes ali tem gente que coloca, às vezes ele não percebe que a vírgula, entende? Tem que ser depois da vírgula que vem, ele coloca antes, ou fica menor ou fica a maior. Então, cuidado dele de verificar que se de fato é aquele valor, foi R$1.000, daqui a pouco ele botou um zero a mais, ficou R$10.000, e o médico lá, o hospital que faz a DMED, aí eu aproveitando falo ali quando fala, e a DMOB, essas declarações, como se diz, apresentada pelos contribuintes que fazem essas transações, as imobiliárias, ou as clínicas e hospitais, eles nos informam. Então vai estar lá informado na DMED dele que tem 1.000 e ele colocou 10 mil. O que vai acontecer? Alguém está errado, entende? Então aí isso que é o acompanhamento que o Flávio disse, ele está acompanhando, opa, errei aqui, ó. Ou se ele está certo 10 mil, ele vai reclamar lá com o hospital, olha aqui, ó. Então, para ele retificar aquela DMED dele. E aí tem outro erro que é muito com a DIRF. A DIRF, que é uma declaração que informa os rendimentos pagos e as retenções na fonte. Então, às vezes, quem pagou para o assalariado está dando uma informação e está digitando outra. E, às vezes, a própria... o que já aconteceu, eu estou dando exemplos práticos, entende? Inclusive, aconteceu já comigo dentro aqui da Receita. A fonte pagadora entrega uma DIF para a Receita e para nós, funcionários, com diferença de valor. Se tiver R$1.000, R$500, qualquer valor, diferença, acusa, entende? Ó, tem uma diferença. Então, às vezes, a gente fica... Esse ano, teve aqui uma diferença aí eu chamo o valor que a gente deixa da Previdência. Quem é aposentável no serviço público e continua trabalhando, ele tem essa benesse da Previdência não ser descontado dele. Então, às vezes, dá um ruído nesse valor. Informou lá mal e ele declarou de outro jeito, já tem uma inconsistência e, como se diz, aponta ali. Então, o cuidado, eu sempre clamo, é na digitação e no comprovante dele. O comprovante tem que estar cara a crachá. Se eu tenho um comprovante de 1.000, tem que botar 1.000. Se eu tenho 1.500, tem que botar 1.500. Não dá para aumentar nem diminuir, né? Tem que ser o correto. Então, são básicos
E volto a dizer, a Receita aponta para o contribuinte uma irregularidade. Porque aquela filosofia de 30, 40 anos atrás de querer notificar, cobrar imposto, pagar multas, aquilo, a Receita foi evoluindo. Hoje tem a chamada compliance, a chamada conformidade, que é dialogar com o contribuinte. Ou seja, olha aqui, está apontando isso aqui. A Receita está certa, porque não quer dizer que a Receita está certa. Estou te apontando isso aí agora. Tu vai dizer, é o exemplo que eu dei da despesa médica. Não é a Receita, não. Apontou. Tipo assim, nós aqui temos uma dúvida quanto a esse valor. Procede ou não procede? Então essa conversa, esse diálogo com o contribuinte, isso é salutar, gente. Ganha todos. É o ganha-ganha, né? Porque ganha o contribuinte que não se incomoda, que tem que pagar uma multa indevida, ou, enfim, ter a sua declaração retida, aguardando a restituição dele, não vem. A Receita com retrabalho, isso tudo é trabalho para nós. Tem que intimar o contribuinte, tem que fazer a notificação, tem que encaminhar pelo correio. Aí o contribuinte vem e apresenta o comprovante, tu tem que refazer tudo de novo. Observe. E quando a gente fala isso no serviço público, o dinheiro é da sociedade. Então, quer dizer, a Receita não trabalha a facilitar para o Ademir ter menos trabalho, não. É poupar, ser eficiente, eficaz, que nome se dê, em benefício da sociedade. E quanto mais o serviço público tiver, como se diz, a eficiência e a eficácia dele, que é um princípio constitucional, ganha todos. Então a sociedade às vezes, a Receita é isso. Não, a Receita está trabalhando sempre em benefício da sociedade. Perfeito. Vamos então para o último apontamento aqui. Eu gostaria que, se possível, os senhores pudessem dar algumas dicas para os empresários e para os autônomos, que são o nosso público-alvo aqui, né? E, se possível, já misturarem as suas considerações finais nas dicas. Eu agradeço, eu vou, Fábio, passar para o Ademir primeiro, se possível, se não te importa. Claro. Algumas dicas, então, Ademir, sobre para empresários e autônomos que nos escutam. Aos guerreiros, como a gente chama, né? O empresário é um guerreiro, ainda mais nessa época, né? Com a pandemia do ano passado, esse agora a gente está vendo aí, não preciso nem comentar, a gente ficaria aqui um programa inteiro comentando sobre a situação do empresário. Imagina os senhores aí o compromisso que tem o empresário com tudo que é despesa, com os seus funcionários, enfim, e com o seu ganha-pão, está fechado, né? O senhor imagina o empresário do meio do turismo, o senhor imagina o empresário do meio dos hotéis, dos eventos, quem estaria fazendo eventos hoje, imagina. São os nossos representados, a gente está batalhando diariamente por eles. Né? Isso, eu imagino. Então, a dica que eu digo, não só para o empresário, nem o autônomo, todos são, como você diz assim, dentro do seio da sociedade, são entes que estão, cada um, nós temos que jogar em conjunto. E a Receita, agora há pouco, um ato nosso aqui postergou o pagamento do Simples, o vencimento para 2 meses adiante. Então, o que a Receita pode fazer em relação a facilitar, a amenizar, que nome se dê, a que o empresário possa não sucumbir de uma forma que ele não volte mais ao seu status quo de antes, conte com a Receita, com certeza. Só que nós temos discricionalidade, nós não temos autonomia. Isso aí depende do Congresso, depende do Executivo, do Presidente da República, uma medida provisória, enfim. Mas não há mal que sempre dure, como se diz, né? Então a gente vê aí os nossos heróis, nossos empresários e autônomos fazendo do tipo das tripas ao coração para manter com essa criatividade, porque o empreendedor é uma pessoa criativa, entende? Então, o que a Receita faz? A dica para o empresário, o que nós estamos fazendo? A nossa equipe ainda está aí na rua, combate ao contrabando desse caminho. Então, tem muito vinho, tem muito cigarro, tem muito elemento eletrônico, enfim, vários produtos que fazem concorrência desleal ao nosso empresário. Então, dentro da nossa
capacidade de recurso humano, dentro da nossa capacidade de braços, como eu digo aqui, nós estamos executando um trabalho muito exíguo. Isso a gente até tem uma satisfação, um orgulho de dizer que, pegando os dados de 2020, foi extrapolar até o trabalho da nossa equipe de repressão, na nossa fronteira, na pandemia, em liberação urgente de produtos, aspiradores, máscaras, enfim, vários produtos que necessitavam uma urgência, a nossa equipe estava lá. Era sábado, era domingo, atendimento, quando deu o auxílio emergencial, gente, nós trabalhamos sábado, domingo, 12 horas por dia para regularizar o CPF do contribuinte que tinha essa necessidade, porque infelizmente o brasileiro é assim, deixa para a última hora. O CPF tenta irregular e não está dando bola. Aí quando a Caixa Econômica quis cruzar com o CPF, regularidade do CPF para dar o auxílio emergencial, aí estourou. A boiada foi brava. Então, a dica que eu daria para os empresários autônomos: respira fundo, conta até 10, não existe mal que sempre dure, e eu acho que vocês têm que tocar para frente, que nós já estamos vendo uma luz lá no final do túnel. A vacina está aí, o pessoal está se vacinando, infelizmente tem uns que outros que não obedecem, fazem aglomeração e prejudicam mais. Mas Moisés, antes de encerrar e passar a palavra para o Flávio, que eu acho que o Flávio vai encerrar a nossa entrevista, eu quero chamar a atenção aqui, e eu acho que o Flávio também poderia chamar, e eles fazem isso, o SESCOM é parceiro junto, e o CRC é parceiro, e agora há pouco, aqui às 16 horas, agora vai ser o lançamento da primeira etapa do Valores que Ficam no Rio Grande do Sul, que é a destinação do nosso imposto de renda devido, parte dele, para o Fundo da Criança e o Fundo do Idoso. Então, a minha declaração, quando eu abro desse agora, 2021, eu tenho a possibilidade de fazer uma destinação. E para qualquer município do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil ou para qualquer município desse país, entende? Isso é uma verba que vai auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas. A nossa adolescência, a criança que está lá é os polos, né? E os nossos idosos. Então, quando tu vê alguém responsável por uma instituição de idosos, que eles estão lá na fase 3, eu aprendi até isso, fase 3, é quando ele está acamado e não consegue mais ter nem necessidade de poder ir até o banheiro. Então, é mais trabalhoso, tem mais necessidade de recursos. E nós podemos chegar a eles esse recurso sem doer um milímetro. Não dói nada. Eu pego a minha declaração, eu tenho que mandar 100 para Brasília, eu mando 94. Deixo 3 para o adolescente, 3 para o idoso, esses 6% na minha declaração, direto ali. Pago o meu DARF, tenho que fazer um DARF e vou pagar, eu tenho que ter o ruim, vamos dizer assim, né? É que eu tenho que antecipar. Se eu tenho a restituição, lá adiante, nós estamos 5 lotes de restituição, começa em maio, vai até setembro. Quando vier a minha restituição, eu recebo de volta, corrigido pela Selic, isso que eu destinei. E se eu tiver imposto a pagar, se eu devia 100 e destinei 40, eu só vou pagar 60, e o 40 foi para uma instituição. Então, esse aspecto eu gostaria que a gente batesse sempre, e o Moisés fosse um propagador, as meninas que estão ali atrás, que estavam conosco, a Luana, a Carol, fossem propagadores, e o Flávio aí para nós, e o Flávio o SESCOM já é, com o Célio, a equipe dele já é propagador dessa destinação. Isso é uma coisa que a gente tem obtido resultados. O ano passado, para esse, aumentou em torno de 20%, de 14 milhões para 17 milhões. E a expectativa desse ano agora, só no direto da declaração, a expectativa é chegar a mais de 20 milhões, que está 21 milhões essas destinações. Então, o Moisés, o Flávio, o Ademir já está feito, a minha já fiz a minha destinação. Então, é só aguardar cada um fazer a sua propaganda no sentido de motivar e estimular que outros façam essa destinação. Eu, antecipadamente, agradeço a oportunidade de ter participado do programa dos senhores. Bom, então, depois que o Ademir falou isso tudo com palavras bem sábias e muito educativas, não me resta muita coisa. A questão da doação era a minha primeira dica. É muito simples, eu acho que é uma questão de cidadania. É importante, por exemplo, a gente vai destinar para uma determinada cidade, Porto Alegre.
É importante que a pessoa que está destinando para Porto Alegre também procurar o Conselho Municipal dessa cidade e entender para onde é que está indo, também ajudar a fiscalizar e também ajudar a destinar para a entidade que a pessoa quer, porque a gente não consegue destinar diretamente para a entidade, mas a gente pode ir até a entidade e dizer, olha, eu já fiz a minha doação lá no Imposto de Renda, eu espero que vocês busquem os projetos de vocês. Isso é uma questão de cidadania. O ato de doar é lindo, o ato de ver o dinheiro chegar e atender as pessoas necessitadas é tão grande quanto. A questão para fechar a doação, o Estado do Rio Grande do Sul vem a cada ano crescendo isso, deixando o dinheiro no Rio Grande do Sul, esses 3%, e fazendo com que esse dinheiro fique aqui. Isso é fundamental. Então, isso que o Ademir falou é muito importante, a gente propagar isso. Isso é uma energia super boa e vai ajudar quem precisa, que são crianças e os nossos idosos. A questão da pré-preenchida, eu percebo que é uma grande chance do contribuinte. Hoje, quase todo mundo tem o certificado digital, e se não tiver o certificado digital, o governo federal criou o .gov, tem um site do .gov, faz um cadastro ali, pode baixar a pré-preenchida, tem todas as informações, eu não vou dizer assim todas, mas quase todas que poderão cair na malha. Então, a gente vai ter todas as fontes de renda, vai ter os aluguéis que vão estar ali, tudo que vai estar na DIMOB, da Andemed. Então, é uma super dica, eu acho que seria... A dica número 1 seria a doação, a dica número 2 seria a pré-preenchida. E a terceira, para a gente finalizar, vai organizando isso durante o ano para poder fazer a declaração já em março. A experiência que o Ademir nos trouxe aqui, que é fazer em março, ter tempo para as coisas, é muito mais tranquilo, é mais salutar, a gente pode acompanhar o processamento e, de novo, a gente faz a nossa obrigação de contribuinte dentro do prazo, sem fazer muita correria. E se tiver uma coisa muito... Agora vamos fazer um merchan aqui, né? Então, se tiver alguma coisa muito complexa, vale a pena procurar um profissional que tem experiência nisso, que vai te ajudar, porque uma declaração entregue nesse ano, ela leva 5 anos ainda, tem a prescrição. Então, a Receita pode voltar a essa declaração e questionar sobre os números ali postos e entregues nos próximos 5 anos. Então, existe aí toda uma preocupação que ela precisa ser dimensionada. Tá bom? Eu quero agradecer ao Moisés, ao presidente Bom pela oportunidade de ouvir o Ademir, porque é uma sumidade. Ele não falou aqui, mas ele já tem 1000 anos de casa e sabe muito sobre esse assunto e está sempre muito disponível para o contribuinte para trazer essa perspectiva e esse olhar da Receita Federal como um órgão que hoje ela tem uma parte da cidadania, ela tem um programa de cidadania que para ensinar o contribuinte a fazer a declaração certa e aí, então, fazer uma parte da sua fase, da sua obrigação como cidadão. Muito obrigado, Moisés. Perfeito, Flávio, perfeito, Ademir, muito obrigado. Eu gostaria, então, em nome da FEComércio e do presidente Luiz Carlos Bom, agradecer a presença do senhor Ademir Gomes de Oliveira, auditor fiscal da Receita, e do Flávio Duarte Ribeiro Filho, vice-presidente de Finanças do SESCOM. Dizer que foi uma conversa muito produtiva, eu estou muito satisfeito com o resultado dela, e dizer que a FEComércio também está sempre à disposição tanto da Receita, quanto do SESCOM, quanto dos senhores. E para você que está nos ouvindo até agora, agradecer também a sua audiência. Se houver alguma dúvida ainda sobre como declaração de imposto de renda, tem o perguntão que o Ademir e o Flávio falaram, que tem no site da Receita, mas também tem o nosso e-book produzido pela própria FEComércio disponível no nosso site. Quero deixar um abraço a todos e até a próxima. Tchau, muito obrigado. Até mais.